Em tempos de muita pressa, bastante ruído, grandes excessos, viver bem tem se tornado um desafio. Sempre foi uma necessidade, mas hoje, sem sombra de dúvidas, tem se tornado desafiador ter autodomínio e controle interno. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supere-te a Ti Mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando início a um novo projeto no canal intitulado O Estudo do Viver. Inspirado na obra A Arte de Viver do filósofo estoico Epíteto, na interpretação de Sherry Label, estaremos juntos aqui, vídeo por vídeo, aula por aula, disponibilizadas toda quinta-feira às 19 horas, refletindo essas lições atemporais na busca da construção de um viver melhor, estudando sobre a vida, vendo como podemos, através dessas lições, ter mais autodomínio, ter o controle das nossas emoções e da nossa razão, em suma, estudando a vida e vivendo cada vez mais de uma maneira mais plena. Vamos juntos mergulhar nesses ensinamentos estoicos e ver quais lições podemos tirar delas e quais práticas podemos então aplicar na nossa vida, na construção de dias cada vez melhores. Vamos juntos? Se gostar dessas ideias, se essas aulas fizerem sentido, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos de vocês, na esperança de que possamos então agregar cada vez mais corações dentro desse projeto. Fique à vontade para expor aqui nos comentários reflexões, sugestões, enfim, esse espaço aqui é nosso e vamos juntos então nessa construção. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula, um chamado à sabedoria. Bom, todos nós já vivemos algum momento de nossas vidas em que nós já esgotamos as nossas experiências e desejamos passar por um outro degrau. É como se algo dentro de nós gritasse por mais respostas. É como se fosse um apelo. E algo em nós parece nos incomodar. Vivemos uma falta de harmonia dentro de nós. E isso gera desconforto. E faz com que nós busquemos respostas. Sim ou não? Já passou por situações em que o medo, a incompreensão, a impotência te levou a refletir um pouco mais sobre a vida? Esses são convites ao chamado à sabedoria. Vamos refletir sobre eles e ver a importância que cada um deles tem? Dentro da filosofia estoica, a virtude, a felicidade, a tranquilidade não são experiências isoladas, mas sim experiências estritamente associadas, que estão intimamente ligadas. Então, quando pensamos em uma pessoa tranquila, quando pensamos em uma pessoa feliz, estamos pensando em uma pessoa virtuosa. Aquele que cultiva virtudes, automaticamente ele traz para a sua vida tranquilidade, serenidade, felicidade, vida interior. E o símbolo dessa aula é uma coruja numa árvore. Como assim? A coruja, ela é utilizada como símbolo da sabedoria. E a árvore é o símbolo que nós escolhemos para este curso, o estudo do viver. A árvore da vida. A árvore da vida ela é um símbolo muito bonito porque ela tem raízes no céu e raízes na terra. Ou seja, a vida como sendo um canal para que nós possamos trazer do mais sutil ao mais denso virtudes, valores, a sabedoria. A árvore da vida ela representa isso, um canal de comunicação. E quando nós pensamos na vida como um todo, o que vem a ser a vida, nada mais nada menos do que a expressão daquilo de mais belo que a vida tem. E quando a gente para pensar a respeito do símbolo da coruja, a coruja é um animal que consegue ver na escuridão. Ela tem amplo campo de visão e defende os seus filhos com toda a sua força. Olha que símbolo bonito para a sabedoria. Os gregos, a deusa Atena, que é muito associada à sabedoria, tinha como mascote uma coruja. E dentro dessa mitologia, por que dessa ideia? Porque a sabedoria ela vai ser o luminar dentro da escuridão, a busca do conhecimento. Vivemos uma escuridão e a sabedoria faz justamente trazer um ponto de luz para, então, aquele processo.
Então, quando a gente pensa na capa desse vídeo, nessa corujinha, nessa árvore, é uma associação do símbolo do nosso curso, dessa tentativa de uma conexão entre algo mais sutil com a vida material, porque a filosofia estoica, ela nos traz essa prática, ela nos traz esse convite de que a virtude, ela só é real quando praticada, quando exercida, né? E a corujinha sendo justamente a associação dessa sabedoria. Então, iniciamos aqui com símbolos que nos remetem a esses significados e que são bastante válidos. Quando nós pensamos na etimologia da palavra sabedoria, é muito interessante porque o que nós temos? A sabedoria ela vem do latim sapientia, que significa ter sabor, ter discernimento, ou também do grego sofia, que é inteligência. Em outras palavras, a sabedoria ela está ligada à capacidade de escolher dentre. Ela está ligada com a capacidade de diferenciar. Ou seja, uma pessoa sábia é aquela que tem conhecimento amplo dos dois caminhos e sabe escolher dentre aqueles caminhos o melhor para si. E uma questão bastante interessante é que o melhor para si não é aquilo que é mais agradável, aquilo que é mais confortável, muito pelo contrário, mas é aquele que me torna um ser humano melhor, mais virtuoso, com maior quantidade de valores, cada vez mais contribuindo para a vida que tanto nos contribui. Então, quando nós pensamos do chamado à sabedoria, que muitas das vezes vem em situações dolorosas da nossa vida, é a vida nos pedindo para que possamos expandir cada vez mais a nossa consciência, para que possamos cada vez mais expandir o nosso amor. Amamos isso aqui hoje? A vida vem e te faz um convite. Ame isso daqui. E cada vez mais, e cada vez mais. Esse é o sentido da vida. Viemos para cá para expandir o nosso amor. E nós não poderíamos deixar de, nessa primeira aula, darmos aqui um contexto do porquê da filosofia estoica, que hoje está tão na moda, convenhamos. A filosofia estoica ela vai surgir na Grécia em 3 séculos antes de Cristo, mais ou menos, e tem basicamente 3 filósofos centrais, Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio. Cada um deles tem frases memoráveis e ensinamentos memoráveis, mas todos eles são conectados na essência do estoicismo, que é a virtude prática. Eles acreditavam que uma vida não refletida, uma vida em que as virtudes não fossem praticadas, não valeria a pena. Então o estoicismo tem se tornado uma corrente filosófica muito famosa ultimamente, porque ela tem trago realmente essa visão de aplicar virtudes na nossa vida, de ter uma vida mais serena, de ter uma vida de autodomínio, de ter uma vida mais consciente, de fazer as coisas pensada, de maneira raciocinada e não de maneira irrefletida, de maneira automática, que convenhamos, é o que a nossa sociedade hoje nos ensina a fazer. A viver de maneira descontrolada, um dia após o outro, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, quando vemos os dias estão se passando e nenhuma construção interior, nenhum acréscimo na vida dos outros e na nossa vida nós temos feito. Então o estoicismo ele vem com uma chave muito importante, com ensinamentos muito valiosos para nos ensinar e para nos ajudar numa construção cada vez mais sólida de nós e daqueles que estão à nossa volta. Aqui nós tomamos a liberdade de tirar 3 frases de cada um desses pensadores para que incentive a leitura e para que você busque outras obras. Como eu disse para vocês, esse curso é baseado na obra A Arte de Viver, de Epíteto. Mas também nós temos outras obras memoráveis, como por exemplo, Vida Feliz, de Sêneca e Meditações, de Marco Aurélio. Olha que interessante algumas frases emblemáticas desses filósofos, só para contextualizar um pouquinho da importância que o estoicismo tem. Olha que interessante. Epíteto tem uma frase que diz: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como nós interpretamos. Por si só, bastante interessante. Comentaremos elas em próximos vídeos. Olha Sêneca, abre aspas. Nosso cuidado não deve ser o de viver muito, e sim o de viver bem. Olha que interessante. O nosso cuidado não deve ser de viver muito em extensão, mas de viver bem. O que seria viver bem? O que ele queria dizer com isso? Também vamos refletir com alguns ensinamentos que o Epíteto, eles acabam se juntando muito e muitas vezes, né? E essa frase memorável de Marco Aurélio que diz: se você fosse morrer amanhã, quem gostaria de ter sido? Então, se hoje fosse o último dia da minha vida, qual obra eu gostaria de ter deixado?
Então, nós observamos que todas elas em comum têm a essência do autodomínio, da simplicidade, da sabedoria prática, na busca de uma transformação diária de nós mesmos. Então, quando a gente para pensar a respeito de todas essas situações, a gente volta na questão inicial desse vídeo, desse bate-papo, que é a respeito do apelo da alma. É interessante que quando nós esgotamos todas as possibilidades do sobreviver, a nossa alma então apela. Platão tem uma questão bem oportuna que ele diz que quando os anseios da alma se tornam maiores do que os anseios do corpo físico, acaba que o anseio da alma sempre esteve ali, mas há momentos da nossa vida em que o corpo físico ele fala mais, os nossos desejos, as nossas vontades, que são praticamente insaciáveis, mas e a alma fica ali. Só que chega um momento em que essa alma vai gritando, ela vai pedindo socorro, que isso transborda. De uma certa forma que isso gera uma inquietação, de uma certa forma que isso gera uma ansiedade, uma depressão e assim por diante. Então há algo dentro de nós que grita por mais significado, que grita por mais sentido, que grita por mais propósito. E o ser humano, ele busca o equilíbrio, ele busca o bem-estar, ele busca restabelecer o que ele tinha antes. Porque convenhamos, muitos de nós ainda estamos estagnados no conforto da vida, no conforto da sobrevivência, melhor dizendo, porque ainda é um espaço confortável. Aquele ser humano que não busca viver, mas sim sobreviver, há momentos da vida dele em que realmente aquela experiência da sobrevivência para ele basta. Só que chega um momento em que isso esgota. E é esse o momento em que nós estamos nascendo para algo maior, que seria a busca então dessa sabedoria. Quando a gente para fazer uma análise superficial da vida, do que seria a vida, a gente acaba vendo que a vida não tem praticamente nenhum sentido, vocês concordam? Uma análise superficial, porque ela tem tristeza, viver é difícil, conviver é mais difícil ainda. Então, uma análise superficial dela faz com que nós sejamos até um pouco depressivos, pessimistas diante dela. Fala, meu Deus do céu, que desafio é então viver. Mas a partir do momento em que nós vamos mudando as nossas concepções, vamos alterando a maneira como nós vemos o mundo, a vida ela passa a ter cada vez mais sentido. De novo, vivemos na escuridão e buscamos então iluminar esses pontos, a ter uma nova perspectiva. Embora nós não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então é de ter essa análise. E é muito importante que, quando a gente para analisar sobre isso, o medo, a insegurança, a perturbação, a impotência, quando você vê algo que diante das suas mãos você não poderia fazer nada, e você se sente impotente, e são sentimentos, nos ocasionam emoções que nos frustram, e que a nossa alma então grita. E são esses momentos que nos convidam a quê? A uma autoanálise. A observarmos aquilo que nós temos alimentado, a observarmos as nossas bases, que em algumas situações vamos ver que não tínhamos base nenhuma, e que, como diria o ditado popular, a casa caiu. Então a gente começa a observar ali situações e vamos vendo. A vida é uma construção do saber, é uma construção de nós mesmos, sobre o outro, sobre a vida, mas em suma, sobre nós. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a maneira como nós enxergamos o mundo e, consequentemente, com isso, mudaremos ele. Então é um efeito cascata que vai se relacionando e esses acontecimentos são convites para uma análise de uma vida mais profunda. E aí, dando continuidade, Epíteto nos traz uma pergunta que é: como podemos viver uma vida digna, apesar da dor e do sofrimento no mundo exterior e da instabilidade das nossas emoções? Quando nós estamos muito apegados às nossas emoções, vocês já observaram? Nas tradições antigas, eles associavam a emoção com o elemento vento. Ora pode ser uma brisa fresquinha e ora um tornado que destrói tudo. As nossas emoções são assim. Como viver nessa instabilidade? Como viver diante desse sofrimento? Olha o que Epíteto nos diz, abre aspas. O segredo é não ficar bloqueado nesse ponto, perturbado, torcendo as mãos, mas ir em frente decidido a curar a própria vida.
Olha que interessante isso. O segredo é não ficar bloqueado nesse ponto. Então, o desconforto veio. O convite para então olharmos para dentro de nós, mergulharmos e fazermos uma autoanálise, um autoexame é nos feito. O segredo é, não pare isso. Não fique estagnado. Lembremos da física. O equilíbrio, ele pode ser alcançado de duas formas: parado, estático, inerte, ou um equilíbrio dinâmico em movimento. Os planetas nesse momento estão todos se movimentando ao redor do Sol e eles estão em equilíbrio. E aí vem uma questão, em cada ponto. Um é o equilíbrio que se movimenta, que gera vida, e um outro é o equilíbrio parado, que permanece ali estático. E convenhamos, a inércia, estar estático, nos leva à podridão, à deteriorização. Tudo que quer vida requer movimento, requer dinamismo. Então nós devemos entender que nós vamos encontrar as respostas não parando e refletindo, mas vivendo. É necessário sim um momento de vida interior, de fazermos uma autoanálise. Errei nisso, acertei naquilo. Nossa, hoje eu não fui bem naquilo, mas amanhã haverá um novo dia. Hoje haverá também uma nova possibilidade. E não é ficar parado esperando que a vida nos entregue a oportunidade, mas é que nós, nas possibilidades que nós temos, é correr, é andar. Uma frase que eu gosto muito é: mais do que correr, até corrijo. É uma questão do seguinte: é sem pressa, mas também sem pausa. É ter ritmo, é ter constância. Vocês já pararam para pensar se os planetas parassem de se movimentar? Vocês já pararam para pensar que a vida, ela se organizou de uma certa forma tão perfeita, com milhões e milhões de anos, para chegar ao que temos hoje? Imagina se o Sol virasse e falasse assim: não vou dar luz hoje. Imagina se a Terra virasse: não vou girar hoje. Não haveria vida. Então foi necessário ritmo, foi necessário constância. Então o equilíbrio, ele traz para nós uma ideia de dinamismo. Nós precisamos de movimento. Nós precisamos ali fazer oportunidades. Olha, errei ontem, errei, mas hoje a vida me entregará uma nova oportunidade para que eu seja uma nova pessoa e para que eu construa. Ninguém acorda com seus defeitos desfeitos. Os defeitos, eles são lapidados e quebrados dia após dia, e haja trabalho. Como é difícil nós dominarmos os nossos defeitos. Vocês não concordam? Como é difícil nós mudarmos a nós mesmos. Isso requer esforço, requer dedicação. E aqui eu faço uma complementação de uma frase que eu gosto muito do escritor Guimarães Rosa, em que ele diz: o que a vida quer da gente é coragem. E é importante que nós possamos entender o que vem a ser coragem. De acordo com Platão, a coragem é a capacidade que nós temos de manter a nossa razão em situações difíceis, em situações extremas. Aquele que numa situação extrema, em que ele foi todo apertado, ele mantém a lucidez, ele continua sendo luz, ele continua sendo farol e ele não cai. Ele mantém as suas virtudes, ele mantém os seus valores. Esse é um homem verdadeiramente corajoso. Então, é nesse momento em que nós devemos ter a coragem de expor as nossas premissas falsas, enganadoras, que nós acabamos baseando a nossa vida, baseando a nossa identidade, e que na verdade nós não somos. O maior ato de inteligência que nós podemos fazer é descobrir quem nós somos. E nós vamos observar que o que nós somos são valores, virtudes e sabedoria. É vermos que quando nós revidamos alguém, quando nós agimos por impulso, nós não estamos sendo humanos. Nós estamos sendo animais, agindo de maneira instintivamente. E o domínio de si mesmo, ter a verdadeira liberdade, é aquele que tem domínio dos seus instintos e traz algo mais sutil à tona. Tem uma consciência, tem um raciocínio por trás disso. E que convém a nós refletirmos sobre esses pontos. Então o que nós precisamos fazer quando houver esse chamado à sabedoria é praticarmos a filosofia, que é o verdadeiro amor à sabedoria, ou seja, de viver bem, de fazer essa autoanálise, de iluminar os nossos caminhos da vida contaminados pelas convenções infundadas, contaminados pelos desejos que são descontrolados, contaminados por aquelas preferências que são questionáveis e que não nos ajudam a ser pessoas melhores. O principal antídoto para tudo isso é um autoexame com a ótica da bondade. E o que é ser bom? É promover a evolução de todos. É promover a construção, a expansão. Em outras palavras, é buscar uma vida de plenitude sempre em expansão. Novamente, hoje eu fiz isso, amanhã eu vou fazer isso,
depois eu vou fazer isso, e assim sucessivamente, de maneira dinâmica, sempre expandindo, sempre entregando cada vez mais do que nós temos. Aí talvez você pare e pense, nossa, é muito mais fácil falar. Verdade. Mas se nós não nos comprometermos, não para com os outros, mas para conosco, para com a vida que tanto nos entrega, nós estaremos estáticos. Vamos voltar ao exemplo da inércia. Estaremos parados. Se nós não tentarmos, se nós não buscarmos sermos versões melhores, nós não teremos autodomínio. Nós não teremos uma vida plena. E esse desconforto, esse incômodo estará cada vez maior dentro de nós. E lembrando que ele surge quando nós mesmos estamos prontos para pisar um próximo degrau. Se esse desconforto te chama, é porque o teu momento para crescimento chegou. Seja bem-vindo, meu caro. Está se tornando um filósofo, verdadeiramente falando. No sentido de quê? De que ama a busca pela sabedoria, de buscar aquela iluminação, reconhecer o que vive na escuridão, mas um lapso de luz chama por você a iluminar, a trazer então um ponto diferente de expansão de uma vida mais plena para a sua vida. E por fim, porém não menos importante, como nós dissemos no início do vídeo, a tranquilidade, a virtude, elas estão todas associadas. E é impossível nós falarmos de sabedoria, nós falarmos então dessa busca, dessa sabedoria, e não associar com o conceito de felicidade. E na minha humilde opinião, neste livro Epíteto traz o conceito mais bonito que eu já vi de felicidade e que eu gostaria de compartilhar com vocês, que traz o fechamento desse chamada sabedoria para uma construção de uma vida mais plena e, consequentemente, de uma vida mais feliz. Olha o que Epíteto nos diz, abre aspas. A verdadeira felicidade é um verbo, uma ação. É o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. A vida em expansão, cuja base é a intenção de buscar a virtude, é algo que improvisamos continuamente, que construímos a cada momento. Ao fazê-lo, nossa alma amadurece. Nossa vida tem utilidade para nós mesmos e para as pessoas que tocamos. Olha que conceito profundo, né? Quando a gente para falar e refletir um pouquinho sobre felicidade, a palavra felicidade vem de fertilis, de ser fértil, de entregar algo. Ou seja, nós devemos associar a felicidade com utilidade, de ser útil a alguém. E não querendo que as outras pessoas sejam úteis a nós, não é isso. Mas de ser útil, de entregar algo à vida, de devolver o tanto que ela nos entrega. E é curioso porque, olha o que ele nos diz. A vida em expansão, cuja base é a intenção de buscar a virtude, é algo que improvisamos continuamente, ou seja, que nós estamos aprendendo, que cada vez mais estamos expandindo aos nossos passos, da nossa maneira, e que construímos a cada momento. E ao fazê-lo, a nossa alma está amadurecendo. Nossa vida tem então utilidade para nós mesmos e para as pessoas que nós tocamos. Então, quando nós pensamos então com o chamado dessa sabedoria, quando nós pensamos então na busca desses momentos de luz, devemos lembrar do seguinte: a maior construção, a maior obra que um ser humano pode deixar é a construção de si mesmo. Aquele que constrói a si mesmo, aquele que busca sabedoria, que busca virtude, que busca no improviso continuado, dinâmico, esses valores, ele está construindo a si mesmo. E como já diria uma frase bíblica, busque isso, e os demais, o resto, lhe será acrescentado. Ou seja, um ser humano que busca isso, é impossível que ele não seja um bom professor, que ele não seja um bom médico, que ele não seja um bom engenheiro, que ele não seja um bom atendente, assim por diante. Isso são ademais que são acrescentados. Mas aquele que busca a construir a si próprio é a verdadeira e a maior construção que alguém pode deixar. A maior obra que o homem pode deixar ao mundo é a obra de si mesmo. Bom, esperamos que esse vídeo possa ter fornecido boas reflexões. Esperamos você na próxima quinta-feira para que possamos dar continuidade. Lembrando que se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, não deixe de compartilhar com os amigos de vocês. Um beijo no coração de todos, um forte abraço e fiquem todos bem. Obrigado pela presença de todos.